Dentro de um bunker, Chloe ensanguentada, Oleg e outro homem correm para salvar suas vidas, enquanto uma voz de IA avisa que o bloqueio começará em 60 segundos. De repente, Oleg para e atira no outro homem antes de tentar acertar Chloe também, mas só acerta a perna dela. Em seguida, Oleg sai do bunker e a porta se fecha antes que Chloe consiga seguir. Ouvindo um rosnado por perto, Chloe começa a voltar pelo túnel e consegue deslizar por baixo da porta de segurança a tempo. No entanto, o outro homem fica preso e agarra as pernas de Chloe, implorando para que ela não o deixe. Nesse momento, um monstro aparece do outro lado e arrasta o homem, permitindo que a porta se feche completamente. Depois, Chloe encontra um computador e envia uma mensagem de socorro explicando que a instalação está sob ataque em bloqueio por 24 horas e que ela é a única sobrevivente. E se alguém quer Adam e a pesquisa, precisa resgatá-la. Em seguida, Chloe limpa o ferimento, remove a bala, se lava e pega roupas novas dos armários. Ao ouvir o rosnado novamente, decide se esconder atrás de alguns móveis. O monstro se aproxima e estende a mão, mas ao ver o rosto dela, não a ataca. Enquanto isso, o mercenário James recebe uma videochamada da esposa grávida, que fica irritada ao vê-lo equipado, já que ele deveria estar em casa. James explica que aceitou uma missão de operações especiais e promete que esta será a última por um tempo, pois pagará bem o suficiente para comprar uma boa casa. Depois, James e seu melhor amigo Marshall embarcam em um avião com Rachel, ex de Marshall e também mercenária. Durante a viagem, Rachel explica os detalhes. Eles precisam entrar em um laboratório de pesquisa biológica na Bosvânia para resgatar Chloe sem serem detectados. A equipe de Oleg já tentou entrar no bunker, o que resultou em 12 vítimas civis. Agora, esses soldados estão na área tentando encontrar outra entrada. Os mercenários também têm equipes em solo que já encontraram 2 túneis de escape. Então, Rachel se juntará à equipe Alpha para entrar na instalação, enquanto James e Marshall devem se juntar a Bravo para dar cobertura. Um helicóptero os pegará depois. Quando chegam à floresta, James e Marshall veem um dos homens de Oleg procurando por uma escotilha com um detector de metais. Quando o homem os vê, foge imediatamente, iniciando uma perseguição. O homem tenta se esconder atrás de uma árvore, mas o resto da equipe Bravo o encontra rapidamente. A equipe quer matá-lo, mas James opta por amarrá-lo a uma árvore. O prisioneiro continua repetindo que os Nephilim estão chegando, mas James acha que é besteira. Bravo parte deixando o homem na árvore. Enquanto isso, a equipe Alpha usa um pequeno explosivo para fazer um buraco e entrar no bunker. Eles encontram um homem machucado na parede e quando ele se vira, revela um rosto em processo de mutação. De repente, o homem avança contra eles e a equipe abre fogo, mas isso não é suficiente para detê-lo. E ele manda um mercenário voando. Na floresta, a equipe Bravo descobre que o prisioneiro escapou. Então, uma bomba explode perto deles e eles correm para se proteger e revidar enquanto os homens de Oleg abrem fogo. Um dos membros da equipe é morto instantaneamente e outro fica gravemente ferido. Bombas continuam explodindo na área e Marshall é derrubado, mas se recupera rapidamente e continua a atirar, até ficar preso atrás de uma árvore. James também é derrubado por uma bomba, então ele rasteja no chão para recuperar sua arma, depois corre entre as árvores para matar os últimos inimigos e salvar Marshall. Ele também encontra o prisioneiro de antes e desta vez não hesita em atirar na cabeça dele. Depois, James e Marshall ajudam o colega ferido, mas ouvem mais inimigos se aproximando, então escondem o companheiro após enfaixar seu ferimento. Eles se escondem e notam que os homens de Oleg encontram outro colega da equipe, que não estava realmente morto e é repetidamente alvejado pelo inimigo. Então, o grupo de Oleg traz um cachorro para procurá-los, e Marshall não tem escolha a não ser atirar no responsável. Outro tiroteio começa e a dupla mata o máximo de homens possível enquanto corre pela floresta. Logo, eles estão ficando sem balas e mais explosivos explodem por perto. Então, a única opção é pular do penhasco para a água. A correnteza forte empurra a dupla por um tempo. James consegue se segurar em uma rocha e nota uma cachoeira, o que o preocupa com Marshall, que aparece nadando por perto. Eles voltam para a terra firme e se esgueiram até o ponto de encontro, mas não veem a equipe Alpha por perto. Uma discussão começa porque Marshall quer esperar pela coleta conforme o plano,
plano, mas James acha que Oleg os encontrará em breve. Nesse momento, ouve-se latidos à distância, então Marshall concorda em se esconder em uma caverna. A dupla rasteja por túneis estreitos até chegar a uma área aberta, onde ficam animados ao encontrar uma escotilha sob algumas rochas. Eles imediatamente as removem e entram no bunker. Ao mesmo tempo, Oleg e Jonah encontram o mercenário ferido e o espancam enquanto perguntam onde fica a entrada do bunker. De repente, um saco para cadáver começa a se mover e Oleg atira antes de fazer o mercenário abri-lo. Dentro há um monstro que Oleg incendeia, explicando que essa é a razão pela qual não podem deixar ninguém entrar no laboratório. No bunker, James e Marshall andam e encontram sangue por toda parte, mas nenhum corpo. Há algumas armas e balas no chão que eles pegam antes de continuar a busca. Em outra sala, encontram várias fotos mostrando Chloe e um monstro na neve. Depois de tirar fotos com seu celular, James ouve uma gravação de um cientista explicando que recuperaram o corpo do sujeito N de um glaciar. Eles usaram o sangue do monstro em humanos, mas ele agiu como um parasita e atacou o DNA das pessoas. Alguns cientistas acreditavam que o monstro era algo da Bíblia que não deveriam ter despertado. Marshall não entende, então James conta sobre os anjos caídos que abusaram de mulheres humanas, resultando no nascimento de monstros muito fortes conhecidos como Nephilim. Esses monstros travaram guerra contra os homens e a humanidade quase foi extinta. Mas então Noé construiu a arca para salvá-los, e o dilúvio supostamente matou todos os Nephilim. Nesse momento, eles ouvem um rosnado e James vai investigar. Quando sente uma presença atrás dele, ele a segue pelo corredor e entra em outra sala. Após ouvir mais ruídos estranhos vindo do duto, James vê Chloe atrás dos móveis e fala com ela. Ela o alerta que os monstros são atraídos pelo som, mas já é tarde demais. Um monstro aparece e joga James no chão, fazendo-o derrubar sua arma. O monstro pousa em cima de James e repete suas palavras com uma voz rouca. Antes que possa atacar, Chloe aparece por trás e o acerta com um machado. Quando o monstro se vira para ela, Marshall chega e começa a atirar. As balas não o machucam e o monstro foge pelo duto. Muitos rosnados são ouvidos nos dutos e Chloe diz que precisam sair antes que o monstro volte. O trio corre de volta para a entrada, mas congela ao descobrir que o grupo de Oleg chegou. Eles tentam voltar pelo mesmo corredor, mas veem o monstro bloqueando o caminho. À medida que a besta se aproxima, Chloe percebe outro duto e o trio imediatamente pula para dentro. Eles rastejam o mais rápido possível, enquanto Chloe vê o monstro abaixo deles. O grupo para evitar fazer barulho, mas Marshall acidentalmente liga o gravador. Ele o desliga rapidamente, mas o monstro já ouviu e alcança o duto, agarrando o pé de James. Chloe e Marshall continuam até chegarem a uma sala, enquanto James atira no monstro para se soltar. Depois, James se junta aos outros na sala, onde Chloe está vomitando. Os rapazes exigem uma explicação, então Chloe conta que os cientistas usaram o sangue do sujeito N para criar um híbrido genético chamado Nêmesis, que era parte humano, parte monstro. James sugere sair pela outra entrada, mas Chloe avisa que é onde Nêmesis começou tudo. Mais de 20 funcionários foram infectados e se tornaram os monstros que estão enfrentando agora. James lembra que o mapa mostra um terceiro túnel, então precisam encontrá-lo para escapar. Depois que Chloe vomita novamente, o trio sai da sala. Eles se esgueiram e encontram outro duto, então enquanto James trabalha para abri-lo, Chloe continua a explicar. Nêmesis foi o primeiro híbrido bem-sucedido, criado há 30 anos a partir de um embrião e foi trazido para cá para ser contido, mas ficou instável devido às experiências feitas nele e perdeu o controle. James finalmente abre o duto, mas antes que possam sair, são encontrados por um dos homens de Oleg. O grupo manda ele abaixar a voz, mas o homem não escuta e logo um monstro aparece e o mata em segundos. O trio aproveita para entrar no duto e rastejar para longe. Chloe conta para os caras que Oleg era o guarda do laboratório, mas mesmo assim matou Nêmesis. Agora Oleg quer transformar a pesquisa de Nêmesis em uma arma e essa pesquisa está nas mãos dela. O trio sai do duto e segue os canos até a sala de máquinas. Eles atravessam uma porta bem estreita e enquanto procuram a próxima saída, o relógio de James apita, avisando que o bloqueio acabou. O
trio passa por outra porta, trancando-a atrás deles, e segue por um corredor até encontrar Rachel, que está gravemente ferida. Nas câmeras de segurança, Chloe vê que o inimigo está chegando. Marshall tenta levar Rachel com eles, mas Chloe aponta que ela está infectada e não há cura. Quando Marshall se recusa a deixá-la, Chloe diz onde encontrar uma maca na enfermaria. Enquanto Marshall vai para a enfermaria e James procura a próxima saída, Chloe aproveita para atirar na cabeça de Rachel. Os caras voltam ao ouvir o tiro e Marshall fica furioso, ignorando Chloe quando ela diz que salvou Rachel de sofrer como monstro. Marshall grita com Chloe e ameaça matá-la, mas James o impede. Todo esse barulho atrai o monstro, que logo aparece na porta. Então Marshall e James começam a atirar nele, mas sem sucesso. Quando as balas acabam, o grupo foge e acidentalmente se separa enquanto o monstro os persegue. James e Chloe se escondem na enfermaria, onde um corpo começa a se mexer e a rugir. Chloe cobre o rosto dele com um travesseiro e James entrega sua faca para que ela possa esfaqueá-lo até a morte. Enquanto isso, Marshall chega ao necrotério e decide se esconder dentro de um freezer ao lado de um corpo. Nesse momento, James entra em contato com ele e Marshall ouve o monstro tentando entrar na enfermaria. James e Chloe fazem o possível para segurar a porta, enquanto Marshall tenta sair para ajudar, mas descobre que a porta do freezer não abre por dentro. De repente, o corpo acorda e morde o braço de Marshall, que usa sua faca para esfaqueá-lo repetidamente na cabeça até matá-lo de novo. Marshall pensa que acabou, mas Jonah o puxa para fora e o acerta com sua arma. Ao mesmo tempo, James e Chloe conseguem fechar a porta e o monstro vai embora, mas eles também ouvem os homens de Oleg se aproximando. James joga o gravador no corredor e dois homens se distraem com ele. Então James aproveita a chance para atacar. Ele derruba um dos caras imediatamente, mas o outro é maior e o domina. Felizmente, Chloe aparece e usa uma faca para lutar com o grandalhão, mostrando uma habilidade surpreendente ao esfaqueá-lo nos pontos certos até ele morrer. Depois James quer procurar Marshall, mas Chloe o impede. Ela aponta que se Oleg conseguir a pesquisa, ele a transformará em uma arma e matará todos eles. James não tem escolha a não ser escoltar Chloe para fora primeiro. No necrotério, Marshall está amarrado a uma mesa enquanto Jonah descreve como a infecção vai matá-lo e transformá-lo em um Nephilim. Ele continua perguntando onde está Nemesis e Marshall diz que não sabe, até que de repente tem uma visão. Ele vê Nemesis matando os cientistas e perseguindo Oleg antes de gravar a mensagem. Isso significa que Chloe é na verdade Nemesis e Oleg tem lutado para impedi-la. De volta a James e Chloe, eles chegam ao quarto de Nemesis e encontram o corpo do líder da equipe Alpha, o que faz Chloe se sentir mal. James tenta entrar em contato com Marshall, que está prestes a ser esfaqueado por Jonah. Nesse momento, um monstro invade o necrotério e Jonah se vira para atirar, mas o monstro o agarra, jogando-o contra as paredes antes de arremessá-lo em cima de Marshall para matá-lo. Com Jonah morto, o monstro olha de perto para Marshall, mas como ele está infectado, a criatura o poupa e vai embora. Marshall então usa sua faca para se libertar. No quarto de Nemesis, James entrega o telefone do homem morto para Chloe e diz para ela sair pelo túnel que a equipe Alpha usou. Quando ela estiver lá fora, pode usar o telefone para chamar o helicóptero. James se prepara para sair e ajudar Marshall, mas congela ao ver um berço no canto. Ele percebe que Chloe está vomitando porque está grávida e exige saber a verdade. Chloe admite que é Nemesis e explica que perdeu o controle depois de ser trancada por 30 anos. Ela se recusou a criar seu bebê em cativeiro, então matou seus captores para finalmente ter liberdade. James entende o desejo de salvar a criança, mas o sangue de Chloe é perigoso demais, então ele não quer deixá-la sair. De repente, um monstro entra na sala e Chloe apenas observa enquanto James é facilmente espancado. Nesse momento, Marshall chega e ameaça atirar em Chloe, então o monstro larga James. Chloe foge e apaga as luzes enquanto Marshall abre fogo, mas acaba sendo derrubado pelo monstro.
James encontra um lança-chamas deixado pelos soldados e o usa para queimar o monstro até a morte. Enquanto isso, Chloe consegue sair e encontra Oleg esperando por ela com uma arma em punho. Chloe pede desculpas por suas ações e se aproxima para abraçá-lo, mas Oleg não a perdoa. Desesperada, Chloe rouba a faca dele e o esfaqueia, mas Oleg consegue recuperá-la e rapidamente a esfaqueia de volta. Quando os dois caem no chão, James e Marshall também saem do bunker. Eles verificam Chloe e ela de repente ataca, esfaqueando James antes de lutar com Marshall. A força monstruosa de Chloe permite que ela derrube Marshall facilmente e quando James tenta lutar com ela, ele é derrotado da mesma forma. Nenhum dos dois desiste e tenta lutar com Chloe novamente, mas é fácil para ela derrubá-los um após o outro. Em seguida, Chloe tenta pegar uma arma caída, mas James a surpreende por trás, colocando uma corda em volta de seu pescoço. Chloe luta para se soltar e consegue cutucar o olho de James para distraí-lo. Depois o soca para derrubá-lo. Ela então tenta esfaqueá-lo, mas James agarra a faca com a mão, suportando a dor. Quando Marshall começa a se transformar, ele usa sua força para puxar a corda antes de saltar para a escotilha, arrastando Chloe pelo chão até que a asfixia a mate. Depois, James desce pela escotilha para salvar seu amigo, mas Marshall lembra que está infectado e pede para que ele vá embora sem ele. Após um último adeus, James sai do bunker e se deita no chão para usar o telefone. Ele desmaia antes de ouvir a voz da esposa. Mais tarde naquela noite, uma equipe de resgate chega à floresta e encontra James, que já se transformou e imediatamente os ataca. Terminando assim Death Valley, filme de ficção científica e terror de 2021,